Olá pessoal, aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes e eu estou aqui começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, um programa feito com muito carinho para você. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja muito relevante em São Paulo, uma igreja bíblica, uma igreja viva, uma igreja operosa, uma igreja fiel às Escrituras, uma igreja acolhedora, uma igreja missionária para você e para sua família. Esta igreja é pastoreada pelo Arivaldo Dias Casimiro, meu amigo pessoal, homem de Deus, e eu tenho o privilégio de cooperar com ele no pastorado desta igreja. Quero já de início fazer um convite a você para vir trazer sua família e conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O programa Trocando Ideias tem como propósito principal responder algumas perguntas que nos são enviadas. E aqui vamos responder 3 perguntas no programa de hoje. Vamos à primeira pergunta. Ela vem do Tiago Paes. E ele diz assim: Pastor Hernandes, por favor, tire a minha dúvida. Você acredita que existiu dinossauro e que caiu um meteoro e varreu tudo? Obrigado por responder-me esta questão que estou fazendo. Pois bem, Tiago, eu acredito sim que houve dinossauros, porque os fósseis que estão sendo aí encontrados demonstram que esses animais, grandes animais, existiram. Eu acredito que a melhor explicação, entretanto, para a eliminação desses animais teria sido depois do dilúvio, né? O dilúvio, se você sabe, foi um fenômeno universal. Eu creio piamente no registro da Bíblia que o dilúvio teve um efeito universal. No início, você sabe que os continentes eram um só, era chamada de Pangeia, e esse fenômeno que separa a Terra, divide a Terra no que nós chamamos hoje de continentes, é muito provável, segundo os melhores estudos científicos, que tenha vindo por meio do dilúvio. Então, algumas espécies, como o caso dos dinossauros, foram dizimados. Nós não temos hoje nenhuma evidência em qualquer lugar do nosso planeta de dinossauros. Então, que eles existiram, a ciência prova isso, os fósseis estão mostrando isso e nós não temos por que negar isso. Agora, como eles foram eliminados ou foram, é uma espécie, melhor dizendo, extinta, penso eu que deve ser por meio da questão do dilúvio, tá certo? Segunda pergunta. Pastor, é verdade que quanto maiores forem as lutas, maior a vitória? Bom, é preciso entender que lutas são essas que você está falando. Há determinadas lutas na vida que elas só existem porque nós mesmos criamos as tensões, criamos os conflitos, criamos o problema. Quando nós transgredimos uma lei física, por exemplo, a lei da gravidade, nós sofremos as consequências. Quando nós transgredimos uma lei moral, nós sofremos as consequências. Quando nós transgredimos uma lei espiritual, nós sofremos as consequências. Então eu não posso achar que eu posso ser o gerador dos problemas, o gerador dos conflitos, o gerador das lutas e ainda isso reverter para mim em bênçãos maiores. Não. A Bíblia diz que o que o homem semear, isso ele também ceifará. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Agora, existem lutas que são provas da vida. Ou o ataque do inimigo, ou a oposição do mundo, ou a perseguição religiosa, e de repente você está enfrentando lutas que não foi você quem as criou, mas está enfrentando lutas. E eu entendo aí
que quando vem uma luta, quando vem uma prova, quando vem uma tentação do inimigo sobre a sua vida, Deus dá o livramento, Deus sai em seu socorro, Deus abre uma porta para você de escape, Deus abre o seu mar vermelho, Deus abre uma porta de socorro e livramento do beco sem saída. Eu entendo que as vitórias assim são muito expressivas, muito expressivas. Deus sempre sai em socorro do seu povo. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É claro que muitas vezes essa grande vitória pode até não ser, por exemplo, uma vitória conquistada aqui. Quantos cristãos, irmãos nossos, do passado e do presente, estão sendo hoje perseguidos, estão sendo hoje presos, estão sendo hoje torturados, estão sendo hoje massacrados e mortos. Recentemente, recebi um e-mail de um colega meu que está em Burkina Faso, lá na África, e entrou um terrorista dentro da igreja, matou o pastor e mais 47 membros daquela comunidade. Essas pessoas, do ponto de vista humano, elas foram massacradas, mas quando se mata um crente, mesmo ele passando por tantas lutas, sofrimentos e angústias, e mesmo do ponto de vista terreno, ele ter sido vítima de um massacre, ele não foi derrotado. Está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles venceram o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, porque mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Então, a nossa recompensa, a nossa herança, a nossa grande vitória não tem a ver com os valores deste mundo, de riqueza, de sucesso e de fama, tem a ver com esta recompensa eterna que nós vamos receber. É por isso que a Bíblia diz assim: o sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. A nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Terceira e última pergunta do nosso programa. Pastor, eu entendo que a decisão de beber ou não beber é uma questão de liberdade cristã, de consciência, enquanto outros entendem que beber é pecado. À luz da palavra de Deus, o que é certo? Bom, a Bíblia, ela declara com todas as letras que a embriaguez é pecado. É por isso que está lá em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Também está lá em Provérbios 23, um dos textos mais contundentes sobre essa questão da bebida alcoólica. Para quem são os ais? Para quem os olhos vermelhos? Para quem as feridas sem causa? E vai fazendo uma série de perguntas para aqueles que se demoram na bebida. Essas pessoas, elas vão entrando para um corredor escuro, perigoso, que vicia, que escraviza, que tira a lucidez, que tira a liberdade, que tira a harmonia familiar, que rouba a saúde, que mina as finanças, que empurra a pessoa para um abismo de solidão, de destruição do casamento, de dissolução da família, de ruína moral, de grande tragédia espiritual. Então, muito cuidado com a questão da bebida. Deixa eu lhe dar um versículo da Bíblia que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 14, versículo 21. Ele diz assim: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar ou se ofender ou se enfraquecer. Você, de repente, pode ser uma pessoa equilibrada na bebida, e a Bíblia não diz que você peca se você tomar, se você beber uma bebida, um vinho, por exemplo, na sua casa. Agora, dentro da nossa cultura, você não pode escandalizar o irmão. Você vai para o restaurante, para um lugar público, você vai beber uma taça de vinho, é preciso saber que a pessoa que vai chegar ali não sabe se você vai beber uma taça de vinho, ou uma garrafa de vinho, ou um barril de vinho, e pode se escandalizar. O seu ponto é, você não tem o direito de, com a sua liberdade, ofender ou escandalizar
ao seu irmão. É por isso que a Bíblia diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tem outra coisa que eu fico assim atento e você precisa ficar também. Talvez você tenha a bênção de poder beber uma taça de vinho e isso ficar por aí. Mas quem sabe seu filho, sua filha não tem esse mesmo poder. De repente, se você introduzir seus filhos à bebida, eles podem não ter esse controle e você poderia correr o risco de matricular seus filhos na embriaguez. Então, muito cuidado, muita cautela, muita atenção sobre isso. A liberdade cristã implica em que você tem que fazer tudo para a glória de Deus e você não pode usar a sua liberdade para produzir escândalo na vida dos seus irmãos mais fracos. Pois bem, estamos encerrando o programa Trocando Ideias e eu quero aqui reiterar o meu convite a você para vir conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós temos cultos todos os domingos, 8h30 da manhã, 11 horas da manhã, 4h30 da tarde, 7 horas da noite. 2 escolas bíblicas dominicais, uma às 9h40 da manhã e outra às 5h40 da tarde. Você é o nosso convidado. Também nós temos todas as segundas-feiras Conexão com Deus às 20 horas e todas as terças, 2h30 da tarde, Mulher e Esperança, um trabalho belíssimo para as mulheres. Venha com a sua família. Você que está aí, talvez machucado, ferido, ou talvez sem igreja ou desigrejado, ou você ainda não frequenta igreja nenhuma, venha fazer uma visita a gente. Traga a sua família. Nós queremos ajudar você nessa caminhada da vida cristã. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias com muitas vozes, muitas pessoas aí perigosas, querendo doutrinar seus filhos. A melhor maneira de educar os nossos filhos é na presença de Deus. Então venha, traga a sua família, participe com a gente. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua família e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.